Boa noite, pessoal. Continuando, que nós vamos atualizar. Os versículos ficaram sem fazer, né? Então vamos já para Gênesis 47, que diz assim: é a continuação do 46. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã. Estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais. E a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis, e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José como governador do Egito. Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca eles lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes, eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos, do que colherem deem a quinta parte ao rei,
Usem as outras 4 partes para semear. Para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte das colheitas pertence ao rei, só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Último pedido de Jacó. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cadeira da cama e orou. É uma parte bem forte, assim, né, onde demonstra o que eles passaram quando houve aquele período de fome, né, na terra, né, na terra que eles estavam lá. O período de fome que eles tiveram foi muito grave, foi um período muito grande de fome. Então, aquelas pessoas que moravam ao redor precisavam se alimentar. E José foi o único que teve a ideia e a mentalidade de guardar muitos alimentos, porque ele sabia que o período de fome seria grande e que toda aquela nação iria passar fome, né? Então José conseguiu guardar a quantidade de alimento necessário para todo aquele período. E através disso, ele ia conseguindo dinheiro, ele ia conseguindo os gados, cabras, tudo que aquele povo tinha, porque ele sabia que o rei ficaria totalmente rico após passar a fome. Então ele já tinha todo aquele projeto de que aquelas pessoas pagariam pelos alimentos, de que elas dariam tudo que elas tinham para poder se alimentar, e no fim elas se tornam até escravos do rei, né, para trabalhar e poder se alimentar. José, ele era muito inteligente, muito bem sucedido, era o governador do Egito, e o rei sempre acreditava em tudo que ele fazia, porque ele fazia sempre da melhor forma, né? Tudo que José fazia com as suas mãos, com a sua inteligência, com a sua memória, era com sabedoria, né? E José tinha Deus sobre a vida dele, assim como Jacó, seu pai, tinha Deus sobre a vida dele. E Jacó faz com que José jure que ele, ao morrer, seja enterrado com os seus antepassados, né, que é naquela cova que tinha, que foi enterrado 2 dos seus antepassados, né, e ele solicita para que ele também seja enterrado lá. E durante todo esse tempo que eles passam ali, José tem total ciência do que ele está fazendo. Ele tem o discernimento e a sabedoria de tudo quanto ele está fazendo sobre aquela terra. José era um homem muito inteligente. Você também é uma pessoa inteligente. Você também tem a capacidade de fazer algo grandioso acontecer sobre a sua vida,
acreditar, fazer com que aconteçam as coisas boas sobre você. Eu estava, antes de iniciar a gravação, eu estava assistindo o filme que tem no Netflix que chama O Segredo, e ali naquele filme demonstra que você pode fazer todos os seus dias ser um milagre ou não. Você é quem escolhe. Você é quem escolhe ser positivo, você é quem escolhe ter uma mentalidade positiva, você é quem escolhe atrair coisas boas para a sua vida, você é quem escolhe que o seu dia seja abundante, maravilhoso, você é quem escolhe que o seu dia seja um dia excepcional, você é quem escolhe a sua vida ser totalmente positiva. Você é quem pode ter a ação para que tudo isso aconteça da melhor forma sobre a sua vida. Eu indico, assista ao filme O Segredo e veja o lado bom quando você mentaliza que as coisas serão boas. É como ele informa, se você tem um imã na sua mão e tem algo que atrai aquele imã, você atrai coisas positivas também. Então, se você, sobre a sua vida, conectar algo positivo para que você receba algo positivo, você só vai receber coisas positivas. Eu tive um procedimento na quinta-feira para fazer. E na minha mentalidade, em todo momento, eu sempre falava, eu não vou ter efeitos colaterais, eu não vou passar mal, eu não vou ter nenhum problema, eu vou ter os meus dias excepcionais e bons, e eu vou fazer os meus dias os melhores que eles puderem ser. E isso só veio com consequência, porque eu não tive nenhuma dor, eu não tive nenhum problema, eu não tive nada vezes nada. Então, quando você mentaliza coisas boas sobre a sua vida, você recebe coisas boas sobre a sua vida. Então, tenha isso em mente. Mentalize coisas boas. Se você está com algum problema, mentalize que o seu problema já está solucionado. Se você está numa cama com Covid, mentalize que você está curado dessa doença e não vai ter nenhum restígio sobre essa doença. Mentalize que se você está com uma dor, mentalize que você não está mais com essa dor. Coloque sobre a sua mente coisas positivas. Eu não tenho dor, eu não tenho nenhum problema, a minha vida é abundante, a minha vida é maravilhosa, eu faço dos meus dias dias excepcionais, dias abundantes, dias de alegria, dias de vitórias. Coloque isso sobre a sua mente e você vai entender o quanto as suas palavras têm poder sobre a sua própria vida. Coloque isso nos seus dias. Tenho certeza que você vai sentir a mudança acontecendo. É dia a dia. Mentalize todos os dias e você vai atrair coisas boas para você. Eu desejo para você uma ótima noite, que Deus abençoe grandemente você, sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe. Uma boa noite.